Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos assustadores sobre lobisomens? Então fechem as portas, as janelas, apaguem as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: o lobisomem que implorava para morrer. Saudações, Ágata e família Uivos. Me chamo Luiz Cláudio. Moro em Cássia, cidade de Minas Gerais. Fui criado no sítio junto com meus avós, seu Geraldo e Dona Rita. Todo domingo à noite era de costume alguns vizinhos de sítio irem lá para casa prosear com meus avós. Lembro que eles ficavam na varanda tomando um cafezinho e conversando até umas 11 horas da noite. Particularmente eu amava, pois lá não tinha televisão. Meu avô tinha apenas um rádio que era tocado a bateria, e ele só ligava aquele rádio na hora das notícias. Então todo domingo, quando se juntava 5 ou 6 adultos para conversar, eu ficava no meio só escutando os causos. No meio desses vizinhos havia um que era muito amigo do meu avô, o seu Bento, hoje já falecido. Certa vez ele nos contou um causo tão macabro que todos ficaram com medo. A história era tão intrigante que nos outros domingos pedimos que ele contasse novamente, e ele jurava pela própria alma que viu aquilo acontecer. Pelo jeito que ele contava, Ágata, não parecia mentira. Bom, vamos ao caso do seu Bento. Isso aconteceu no começo dos anos 90, numa região de sítios perto de Cássia, no sul de Minas. Na época, era um local mais isolado, com estradas de terra, muitos matos fechados e, por enquanto, só havia uma fazenda grande e uns 5 sítios pequenos e espalhados. Ali morava uma mulher chamada Dona Mara. Não tinha família grande, só um casal de filhos, o pequeno Pedro e a menina Lucinha. Dona Mara era dessas mulheres metida a macho. Era muito bruta e sistemática. Trabalhava muito nos roçados e não deixava faltar nada para os filhos. Ela também fazia benzimentos, puxava a oração para quebranto e outros males, mas também diziam que ela mexia com coisa mais pesada. Ela nunca negava ajuda para ninguém, mas também não gostava que abusassem. Ela trabalhava nos roçados do fazendeiro Antônio Duarte, e o problema começou com o filho do dono das terras, um tal de Duarte Filho. Era um rapazinho dos seus 16 anos, criado solto, sem limite nenhum, um vagabundo de mão cheia. Vivia batendo no peito que era filho do coronel Antônio Duarte, e já tinha fama de mexer com a mulher dos outros e iludir menina nova, e o seu pai sempre abafava tudo. Quando ele botou o olho na menina Lucinha, foi o sinal de desgraça feita. Dona Mara percebeu na hora. Ela não era uma mulher boba. Chegou a falar com ele uma vez na frente de todo mundo. Olha aqui, seu Duarte, tem caminho que é melhor a gente não avançar, vice? Pois se passar, não tem reza que resolva. E ele riu, como sempre fazia. Não levava ninguém a sério, não respeitava ninguém. Achou que Dona Mara era só mais uma velha falando bobagem. Mas todo mundo ali que escutou esse aviso ficou de orelha em pé, pois se ele estivesse mesmo querendo bulir com a menina, o negócio era muito grave. Bom, passou uns dias, umas semanas, até que a menina sumiu. Saiu no fim da tarde para levar um recado de Dona Mara para uma comadre e não voltou para casa. Procuraram a tarde e a noite inteirinha e nada de Lucinha. No outro dia cedo, o próprio seu Bento foi quem achou o corpo perto de um capinzal, bem longe da estrada e dos sítios. Ele disse que nunca conseguiu esquecer aquela cena tão triste. Diz que não parecia que tinham só matado, parecia que tinham descarregado ódio no corpo. Bem, vocês já devem imaginar as atrocidades cometidas contra a pobre menina Lucinha. Quando trouxeram o corpo para Dona Mara,
ela ficou em estado de choque. Não fez escândalo, não chorou alto. Ficou em silêncio, com as lágrimas que caíam dos olhos e escorriam no rosto sem expressão. A vizinhança inteira cuidou do velório e as mulheres não deixaram Dona Mara sozinha um minuto sequer. Foi uma comoção muito grande. Em um momento de muita dor, ela falou uma coisa: minha filha não vai ficar calada. O velório naquele tempo, Ágata, era simples, dentro da própria casa. A vizinhança toda em clima pesado. Ninguém se conformava e ninguém tinha coragem de falar o que todo mundo estava pensando. No meio da noite, durante o velório, o dono da fazenda chegou. Veio fazer presença. O filho veio atrás, de cabeça baixa. Quando ele chegou perto do caixão, o corpo da menina fez um barulho estranho. Foi como se o ar reprimido tivesse saído à força. E logo depois, um fluido vermelho começou a escorrer pelo nariz dela. Naquele instante, Dona Mara se levantou rápido, apontou direto para o filho do fazendeiro e falou: foi você, seu maldito, quem tirou a vida dela. O fazendeiro disse que ela não sabia o que estava falando e a mandou calar a boca, mas o rapaz ficou completamente desnorteado. Não conseguia olhar para ninguém e aquilo já disse tudo, né? Dona Mara então fez algo que ninguém esperava. Ela pegou um punhado de terra no chão, apertou nas mãos e começou a rezar. Só que não era uma reza conhecida, tipo o Pai Nosso ou a Ave Maria. Era outro tipo de coisa. As palavras saíam arrastadas e distorcidas. Nesse momento, um vento forte entrou pela casa, como se alguém tivesse aberto todas as portas ao mesmo tempo. E ela disparou a falar: você, seu maldito, quis ser mais que homem, quis ser fera, um animal, então que assim seja. De hoje em diante você vai carregar isso com você. Diz que a voz dela até mudou, ficou grossa, e ela continuou: seu corpo vai andar, mas sua alma vai apodrecer acordada. Todo mundo ficou espantado, e o fazendeiro e o filho foram embora às pressas. Passado tudo aquilo, começou o castigo. Diz que nos primeiros dias, o tal Duarte Filho ainda era visto pela fazenda, mas já não era mais o mesmo. Andava torto, como se carregasse algo pesado sobre as costas. Não tomava banho, não falava com ninguém. Vivia falando sozinho, até que depois sumiu. Abandonou tudo e foi viver no meio da mata. O povo achou que ele tinha enlouquecido, mas aí os animais da fazenda do pai e dos sitiantes começaram a aparecer mortos, mas não eram dilacerados, apenas com as barrigas abertas e vazios. Durante as noites, todos ouviam aquele som, que não parecia uivo, era um gemido longo, um grito de dor misturado com rosnado. Uma coisa que dava arrepio até em quem não acreditava em lobisomem. Teve gente que viu ele de perto e falou que ele já vivia virado lobisomem direto. A pele escureceu e manchou, os olhos ficaram fundos, a boca sempre molhada, como se salivasse o tempo todo. E o pior, ele implorava para alguém libertar ele daquele sofrimento, mas ninguém podia fazer nada, porque aquilo não era doença, era uma sentença. O pai dele vendeu tudo e foi embora da região com a família. Nunca mais apareceu, abandonou o filho à própria sorte, enquanto o maldito vivia igual um animal, um corpo seco, andando sem descanso, pagando noite após noite por uma maldade que não ficou impune. Até quando ele viveu ninguém sabe. O que todos sabem é que a reza de Dona Mara o fez virar um triste lobisomem, vagando pelo mundo sem sossego. Bom, Ágata, era esse o caso que seu Bento nos contava todo domingo à noite. Eu espero ouvi-lo no seu canal e que todos gostem. Muito obrigada e boa noite a todos. Relato: lobisomem perseguiu meu primo até em casa. Boa noite a todos. Me chamo Wagner. Irei contar o que aconteceu com meu primo Júlio. Foi algo que mexeu com a cabeça dele e desde então ele não duvida de mais nada. Isso foi em 2018.
na região rural entre Itatinga e Pardinho, no interior de São Paulo. Quem conhece aquela região sabe que ali tem muitos eucaliptos e trechos de matas fechadas de dar medo. Meu primo morava sozinho no sítio pequeno que herdou dos pais. Era afastado de tudo. Os vizinhos mais próximos estavam a quase 2 quilômetros. Bom, ele sempre foi muito tranquilo, Agatha, mas também muito teimoso. Não tinha medo de nada, e isso acabou cobrando um preço alto. Segundo ele me contou, era mês de março, época de quaresma. Naquela semana, estava tendo uma festa numa igreja da região. Era para arrecadar fundos para distribuir cesta básica e peixes para os mais necessitados. Coisa de interior mesmo, sabe? Tinha bingo, prendas, música e gente conhecida. E ele resolveu ir. Só que tinha um detalhe. Para chegar lá, tinham 2 caminhos. Um mais longo, pela estrada principal, e outro, um atalho, uma estrada estreita de terra batida, que cortava um pedaço de mata de pinhal. Ele escolheu o atalho. Saiu já no comecinho da noite. No começo ele disse que estava tudo normal, só ouviu o barulho do cascalho sob os pés e o vento passando pelas árvores. Até que ele começou a sentir uma coisa estranha, aquela sensação de estar sendo observado. Ele parou, olhou em volta e nada, só as árvores balançando. Então ele continuou andando, mas aí ele percebeu que tinha um segundo som. Eram passos atrás dele, no mesmo ritmo. Ele andava, o som vinha. Ele parava, o som parava. Naquele momento, ele ainda achou que podia ser alguém tentando assustá-lo, ou até mesmo um cachorro do mato, mas decidiu testar. Ele parou de repente e ficou em silêncio. O som também parou, mas não imediatamente. Teve um pequeno atraso, como se aquilo estivesse calculando os movimentos. Aí não era mais coincidência, né? Era uma perseguição. De começo ele não correu, mesmo com muito medo. Continuou andando, só que mais rápido. O coração já batendo acelerado, o ar pesado e o som mais próximo e mais claro. Não era pisado de gente, era mais pesado e com pausas irregulares. Foi quando alguma coisa muito grande saiu da mata, pela lateral, e atravessou a estrada na frente dele. Era muito rápido, mas ele viu, e era grande demais. Não corria como um cachorro, corria com os cotovelos no chão. Naquele momento, o instinto falou mais alto. Ele virou e começou a voltar para casa. Só que quando aquela coisa percebeu que ele estava fugindo, veio atrás. Ele disse que ouviu aquilo correndo atrás dele. O coitado acelerou e sebo nas canelas. Nunca tinha corrido tanto na vida. Quando chegou perto do sítio, já sem ar, entrou direto, bateu a porta com tudo e ficou em silêncio, tentando respirar. Por 2 segundos, só 2 segundinhos, veio um impacto seco na porta. Aquilo se jogou contra ela. Depois, outra pancada e outra mais forte ainda. A porta estremeceu. Meu primo ficou paralisado, morrendo de medo e sem saber o que fazer. Aí começaram os arranhões fortes na madeira da porta. Disse que veio um cheiro podre de virar o estômago. Nesse momento ele não teve dúvida. Correu até o quarto e pegou a espingarda. Voltou para a sala tremendo, apontou para a porta e ficou esperando. Aí então veio um som do outro lado da casa, que não era rosnado de animal. Parecia uma respiração de boi misturada com uma língua diferente. Bom, meu primo não esperou Agatha, ele atirou. O disparo estourou de dentro para fora e aquilo deu um berro ensurdecedor. Logo depois saiu correndo muito rápido e gritando, sumiu no mato. Meu primo não teve coragem de sair lá fora. Ele esperou amanhecer e viu pingos de sangue espalhados no quintal. Desde aquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. Não quis mais saber de morar na roça e diz com toda a certeza do mundo que foi um lobisomem que correu atrás dele. Algumas pessoas não acreditam, mas eu acredito no meu primo. Ele não é homem de inventar mentiras. E só mesmo, Agatha, um lobisomem seria capaz de tirá-lo do sítio que meus tios deixaram para ele. Bom, é isso, amigos.
Meu primo também teve o azar de cruzar o caminho de um lobisomem. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Muito obrigada aos inscritos que compartilharam conosco suas experiências. E que experiências tenebrosas, hein? Graças a Deus não aconteceu algo pior. Obrigada a vocês também, família, por ficarem comigo até o final do vídeo. Eu mando um salve de paz e reflexão a todos vocês nesse finalzinho de Sexta-feira Santa. E desejo também uma boa Páscoa para todos. Eu me despeço desejando uma noite abençoada e uma feliz Páscoa, família, para todos vocês. Um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!